Oi, meu nome é Luciana, Luli Brasil, e hoje eu vou falar para vocês a continuação da imigração da história aqui. A história da imigração ucraniana ao Canadá, Holodomor, uma tragédia ucraniana. Né? Esse aqui é outro site, não é o mesmo site. Deixa eu colocar aqui, né? Não é o mesmo site como é o nome da enciclopédia, né? É o sonho, né? O sonho ucraniano, sonhos ucranianos, né? E esse fala sobre, lembra que no primeiro, quem assistiu o primeiro vídeo viu quando eu falei quando um soldado canadense ucraniano veio para o Canadá e deixou a esposa e filha lá na Ucrânia, o Império Austro-Húngaro, e veio para o Canadá. E assim, a demora dele ir buscar a família, né? A mulher morreu na época do Holodomor. Holodomor foi um período terrível pelo qual os ucranianos passaram, né? Ucranianos soviéticos passaram e matou muita gente. Muita gente vê esse período em filmes, né? Que teve muita gente. Talvez foi a primeira época que a gente ouviu falar do bócio, que é aquela inchada aqui, né, que era justamente a falta de vitaminas, as pessoas só comiam batatas. Talvez foi aí também que surgiu várias receitas usando batata e trigo, né? E vamos lá então falar ler aqui segundo esse site que é Miria Ukrainian Dreams, né? Vamos lá. Não vou ler o site todo porque não é da minha autoria, não tenho nem direito de falar, mas eu estou falando a história deles e depois vocês podem olhar o site, né? Então, mas vamos lá. O Holodomor foi uma terrível fome provocada pelo homem que ocorreu na Ucrânia soviética durante os anos de 1932 a 1933. O termo Holodomor é derivado da expressão ucraniana Moriti Holodom, que significa infligir a morte pela fome. Essa fome foi chamada de provocada pelo homem, pois a morte e a fome de milhões de ucranianos não foi resultado de um desastre natural, mas foi um produto de Joseph Stalin e da política soviética de coletivização. A coletivização é a abolição de propriedade privada da terra e a concentração de todas as fazendas de propriedade privada em uma coleção de fazendas controladas pelo Partido Comunista Soviético. Tá muito lindo até aí, mas o que o povo pensou que era para o bem do povo não era para o bem do povo. A gente vai ver aí que assim, a gente tem um problema muito sério no Brasil, por exemplo, de muita terra na mão que tinha, né? Agora o povo está invadindo e não está, e essa história de invasão não está mais a favor do povo, está sendo coisa política, né? Nunca para ajudar, o povo nunca faz uma bondade para ajudar. Mas vamos lá. O agricultor não mais possuiria e controlaria sua própria terra. Todas as colheitas eram agora propriedade do governo soviético, que então negociava com governos estrangeiros na tentativa de se industrializar. Como eu falei, né? Mandar a
comida para fora e o povo com fome dentro de casa, né? Então Stalin ainda usou a comida como uma arma para esmagar qualquer resistência dos agricultores ucranianos ou de quaisquer outros nacionalistas ucranianos. Os agricultores normalmente seriam capazes de manter algumas colheitas para si depois de cumprirem uma cota estabelecida pelo governo. No entanto, Stalin estabeleceu as cotas tão altas que as famílias não conseguiam produzir o suficiente para se alimentar. Portanto, os agricultores e suas famílias não tinham permissão para manter os grãos e outras culturas para si mesmos, e, para garantir o cumprimento dessa política, foram instaladas torres de guarda no campo e nas fazendas oficiais do partido, com a ajuda de tropas regulares e unidades da política secreta, travaram uma impiedosa guerra de desgaste contra os agricultores que se recusavam a desistir de seus grãos. Em 7 de agosto de 1932, o governo soviético aprovou um decreto que imporia a pena de morte na União Soviética para qualquer roubo de propriedade pública. A pessoa com fome ia morrer de fome. Todos os agricultores ucranianos pegos mantendo alimentos ou mesmo sementes para plantar foram presos ou mortos a tiros. Como resultado, a decisão de Stalin significou que milhões de ucranianos morreriam de fome. Como muitos dos agricultores ficaram sem comida, eles recorreram a comer folhas, ervas daninhas, cascas de árvores, cães, gatos, roedores e alguns até participaram de canibalismo. E o ser humano é, sinceramente, assim, a fim de se salvar, vai matar o outro. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês não ficarem sem enxergar o que eu estou lendo, né? Sinceramente, é chocante. Bora lá. Sem sensacionalismo aqui, viu? Para lá que eu me perdi aqui. Para piorar as coisas, Stalin implementou um sistema de passaporte interno para regular a mobilidade dos indivíduos e impedir que os agricultores ucranianos pedissem comidas nas cidades. Todos os suprimentos de comida e gado na Ucrânia foram confiscados pelas forças soviéticas. Ou seja, quem acha bonito, quem acha que eles não podem estar lutando pela liberdade deles, entendam que essa briga não é de hoje, não. Vamos lá. Todos os suprimentos de comida e gado, eu já li essa parte, né? Mas vou ler de novo. Todos os suprimentos de comida e gado na Ucrânia foram confiscados pelas forças soviéticas, que é na época a União Soviética. Infelizmente, muitos indivíduos morreram de fome e foram encontrados na beira da estrada ou em um campo em busca de comida. Essa fome causada pelo homem também foi chamada de Holocausto Ucraniano, genocídio, holocausto oculto ou execução pela fome. Pois era óbvio que o povo ucraniano e sua cultura eram o alvo dessa política transmitida. Essa política fica estranha, mas enfim, deixa eu ver aqui. Eu fechei o... Deixa eu ver. Fica estranho ler política.
É porque é política. É uma política, entendi agora mesmo. Uma política que eles fizeram, política. Vamos lá. Transmitida pelo Stalin. Stalin, na época, nomeou essa política de coletivização como uma revolução de cima, que visava tanto a população camponesa da União Soviética quanto a nação ucraniana. Durante esse período, muitos intelectuais, acadêmicos, artistas e até mesmo clérigos ucranianos foram presos e colocados em prisões até a ala ucraniana do Partido Comunista foi eliminada. Que é porque assim o povo, sem os pensadores, não pensaria como se revoltar, né? Uma deportação em massa de kulaks, que eram considerados os agricultores mais ricos, ocorreram desde que eles eram vistos como a ameaça da União Soviética e se opunham à coletivização. Muitos desses gulags foram enviados para a Sibéria ou gulags, campos de trabalhos forçados. A Sibéria, vocês sabem, é um lugar frio pra caramba. O número de mortes que ocorreram durante o período da fome foi estimado entre 6 a 7 milhões de pessoas. No auge da fome, a taxa de mortalidade era de 25 mil pessoas morriam por dia, ou uma média de 1.000 indivíduos por hora. Indiscutivelmente, a perda de vidas durante esse período foi maior do que qualquer nação durante a Primeira Guerra Mundial. Tem havido muita discussão sobre se esta tragédia deve ser considerada genocídio ou não. Alguns pesquisadores compararam a fome na Ucrânia ao Holocausto do povo judeu pelos nazistas. Ambas as tragédias resultaram na perda de milhões de indivíduos inocentes. No entanto, muitos criticam que a fome ucraniana não recebeu o mesmo reconhecimento ou atenção que o Holocausto judaico viu. Realmente não teve. Eu nunca ouvi falar, não vou mentir. Muitos pesquisadores criticam o fato de que, no caso do Holocausto judaico, muitos dos soldados e indivíduos que infligiram esta tragédia foram rastreados e punidos por suas ações. No entanto, o mesmo não pode ser dito do caso ucraniano. Não é tão importante comparar tragédias quanto reconhecer que uma fome artificial ocorreu na Ucrânia durante os anos de 1932 e 1933. Apesar da negação pela União Soviética durante a época da fome, muitos escritores ocidentais como Malcolm Muggeridge puderam visitar o local da tragédia e relatar ao mundo o relato em primeira mão do horror e das atrocidades que ele havia testemunhado. Muggeridge descreveu as ações dos soviéticos como um enxame de gafanhotos que levaram tudo o que vale a pena comer, deixando a terra estéril. Infelizmente, alguns escritores ocidentais como George Bernard Shaw e Walter Duranty, na verdade, ignoraram a tragédia que testemunharam e ajudaram a contribuir para as políticas soviéticas. A Associação Canadense Ucraniana de Liberdades Civis, assim como outros grupos, procurou ter Walter Duranty. Assim, procurou por ele, né?
Se essa fome artificial que ocorreu na Ucrânia pode ser definida como genocídio, não é tão importante quanto lembrar das perdas de milhões de ucranianos inocentes. Vários países reconhecem a fome como um ato de genocídio ou crime contra a humanidade, incluindo a Argentina, Austrália, Estônia, Hungria, Lituânia, Estados Unidos e Canadá. Em setembro de 1983, membros da comunidade ucraniana em Windsor e no condado de Essex, se reuniram para comemorar a tragédia em uma cerimônia na praça da prefeitura. Em novembro de 2005, a seção Windsor do Congresso Ucraniano Canadense instalou um memorial perto do canto noroeste do Jackson Park para homenagear a memória das vítimas do genocídio da fome na Ucrânia soviética em 1932 a 1933. Aí vocês entendam, minha gente. Vocês acham que depois disso, esse governo que aí está querendo entrar na Polônia, que quer que a Polônia ceda, vocês já acham que ele vai tratar esse povo bem? É uma repetição, né? Então eu paro por aqui porque eu quero que o título desse vídeo seja Este Holodomor. Desculpa, já sei que é a garganta. Holodomor, para ficar na história, porque o Holocausto ficou, mas esse não, ok? Então obrigada por terem assistido, beijos, e vamos para o próximo vídeo para terminar a história da imigração ucraniana ao Canadá, né? Então, a história da imigração ucraniana ao Canadá na parte de comemoração dos campos de concentração da Primeira Guerra Mundial. Não entendo a comemoração como uma coisa boa, também é tempo de lembrar, ok? Obrigada por terem assistido, beijos e fiquemos com Deus.